Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que evento maravilhoso! O Filho de Deus sai das mansões celestiais e vem a esta terra morrer para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade da salvação. O que aconteceu na Páscoa? Quais foram os últimos momentos da vida de Jesus? A sua conversa com os discípulos? A Santa Ceia? A sua crucificação? A sua ressurreição? Venha comigo. Eu convido você a conhecer a verdadeira história da Páscoa. Seja bem-vindo ao Templo do Senhor. Aqui, histórias são contadas, vidas são transformadas, informações são compartilhadas. E neste momento, você vai junto comigo conhecer os detalhes daquele final de semana extraordinário que mudou a história da humanidade. A história da Páscoa, a verdadeira história que transformou a história da humanidade. O Filho de Deus, deixando o seu lar, deixando o seu reino, vindo a este mundo de pecado, para que você e eu pudéssemos ter a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Vamos conhecer um pouco mais dos momentos que Jesus teve aqui neste mundo com seus discípulos. Você e eu entraremos agora no mundo da Palavra de Deus. Na Palavra de Deus nós encontramos o relato da Páscoa. Algumas informações são extremamente importantes para a nossa compreensão. Outras são impactantes. Aquele final de semana marcaria na vida da humanidade uma nova era, um novo conceito do que é realmente a salvação vinda através dos céus. Em São João capítulo 12, verso 12 em diante, nós lemos o seguinte: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jerusalém estava em polvorosa. De todos os lugares do país, de todos os recantos, as pessoas estavam se dirigindo para Jerusalém, a fim de comemorarem a Páscoa, a festa tradicional dos judeus. Aliás, esta era uma das mais importantes festas. Comemorava a libertação. Dentre os vários transeuntes, havia alguém especial. Jesus de Nazaré, o filho de José, o Filho de Deus, que deixou o reino celestial e veio a este mundo morrer em favor da humanidade, entregar a sua vida para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de termos a vida eterna. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, montado num jumentinho, as pessoas clamam e cantam: Hosana ao filho de Davi, Hosana aquele que vem em nome de Davi. Jesus foi recepcionado como um rei. Aliás, ele era realmente o rei. Mas na realidade, Jesus não veio para demonstrar uma vida de pompa, de riqueza. Jesus veio para mostrar o verdadeiro amor de Deus pela humanidade. Naquele momento especial em que as pessoas estariam comemorando a Páscoa, Jesus e os seus discípulos se reuniram num local previamente preparado. E ali, juntos, eles comemoraram a Páscoa. Se assentaram, todos ali ao lado de Jesus. Jesus, então, pega o pão e diz aos discípulos: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. E todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, vocês se lembrarão desta cerimônia, que é a representação da minha entrega, para que vocês tenham uma nova vida, para que vocês tenham uma nova oportunidade, uma nova chance na realidade. Depois de ter distribuído o pão, Jesus então pega o cálice com suco de uva
E também distribui aí para os discípulos e diz: este é o meu sangue, que é derramado por vocês. Sabe, meu prezado amigo, minha amiga, você que está me vendo e ouvindo neste momento, essa cerimônia marca uma história importante na minha e na sua vida. A vinda de Jesus a este mundo deu a mim e a você, ou dá a mim e a você, a chance de termos a esperança de vivermos num mundo melhor. Jesus morreu para que você e eu tivéssemos a salvação. Depois da comemoração da Páscoa, lembrando a você também que naquele momento houve a cerimônia do lava-pés, estavam todos ali reunidos. Era comum que o anfitrião deixasse ali um servo à porta de entrada para que lavasse os pés dos hóspedes. Mas naquele dia não havia um servo. E os discípulos ficaram se entreolhando. E um quase que dizendo ao outro: você que deve lavar os pés. E então, de repente, Jesus, o mestre, se levanta, pega uma toalha e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos, demonstrando a eles a sua humildade, demonstrando a eles que quem quiser ser o maior no reino dos céus deve ser o menor. O lava-pés, na realidade, é uma demonstração de humildade. E o exemplo de Jesus deve ser seguido por nós. E a Bíblia diz que os humildes serão exaltados. No reino de Deus, o que tem real valor é a atitude sincera daquele que olha para o seu semelhante e o ama como a si mesmo. Terminada ali a reunião, Jesus convida os discípulos para irem até o jardim do Getsêmani. E ali no Getsêmani, Jesus então derrama o seu coração diante de Deus. Esses são momentos difíceis. São momentos em que Jesus prevê e pressente a sua morte. Ele pede aos discípulos que orem com ele, que vigiem com ele em oração. Mas os discípulos dormem. Jesus então clama ao Pai: Senhor Deus, meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Terminada a oração, ouve-se então o barulho dos passos das pessoas que se aproximam. À frente daquela turba está Judas, um dos discípulos, que viveu durante 3 anos e meio com Jesus, teve a oportunidade de conhecer o amor e a dedicação de Jesus pela humanidade. Jesus se aproxima de Jesus e com um beijo demonstra a sua traição. Jesus é amarrado e Jesus é levado preso até a casa de Caifás, depois de Anás. E ali então começa um julgamento que terminaria na crucifixão e morte de Jesus. Foi uma noite sofrida, foi uma noite terrível. Jesus foi escarnecido, Jesus foi acusado injustamente, Jesus foi levado até Pilatos. E naquele momento, entendendo que Jesus era inocente, Pilatos resolveu lavar as mãos. Pilatos não teve a coragem de tomar a decisão de um homem de caráter, de um homem de personalidade. E diante da pressão da turba, que gritava: crucifica-o, crucifica-o, referindo-se a Jesus, Pilatos decidiu lavar as mãos e entregar Jesus para ser crucificado. Aqueles foram momentos difíceis, difíceis para os discípulos, difíceis para as pessoas que conheciam a Jesus e sabiam que ele era inocente. Eu diria até que também foi um momento difícil para Jesus, porque ele estava sendo judiado, maltratado por aquelas pessoas que ele amava, que desejava que fossem felizes.
A caminhada de Jesus até o Gólgota foi uma caminhada muito difícil. Jesus foi escarnecido, Jesus foi açoitado. E quando chegaram finalmente ao Gólgota, de uma forma rude e cruel, Jesus foi crucificado. O Filho de Deus, entregando a sua vida, para que você e eu pudéssemos hoje ter a esperança da salvação e da vida eterna. Sabe, meu amigo, sabe, minha amiga, naquele momento em que Jesus estava ali, naquela cruz, os anjos viraram seus rostos para que não pudessem presenciar aquela cena terrível. Diante da condenação que nós tínhamos devido ao pecado de Adão e de Eva, diante da situação perdida em que nós nos encontrávamos, Jesus poderia ter cruzado os braços, mas Ele abriu os braços para que você e eu possamos um dia estar no reino dos céus. Próximo das 3 horas da tarde, o céu se tornou negro. Nuvens escuras cobriram Jerusalém. E ali então, um último brado. Jesus diz: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Todo aquele cerimonial que apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo não precisava mais acontecer. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus, havia entregue a sua vida para dar a oportunidade da salvação aos perdidos. Finalmente, Jesus suspira e entrega a sua vida, morrendo na cruz do Calvário. Depois de alguns momentos, Nicodemos e José de Arimateia vão até Pilatos e pedem o corpo de Jesus para sepultá-lo. Havia ali próximo de Jerusalém uma sepultura nova. E ali naquela sepultura cavada na rocha, o corpo de Jesus é colocado. E ali Jesus descansa. E a Bíblia nos diz que no sábado Jesus descansou. Mas na madrugada de domingo, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a certeza de que nós também um dia, se viermos a descansar, também seremos ressuscitados. A Bíblia nos diz que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão para uma nova vida. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. E ambos, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, subirão até as nuvens para encontrar com Jesus nos ares. E assim começará uma nova jornada. Uma jornada num mundo de paz, onde não haverá mais o pranto, não haverá mais a morte, não haverá mais a dor, porque todas as coisas ficarão no passado. E uma nova era, uma nova história começará, onde todos nós, aqueles que formos salvos, poderemos viver eternamente com Cristo. Eu faço um convite a você. O meu convite é que a Páscoa tenha para você um verdadeiro significado. A libertação do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha comigo comemorar a Páscoa. Venha comigo apresentar-se diante de Deus em agradecimento pelo sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe, que o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo e a sua intercessão por nós no santuário celestial, nos dando a oportunidade da salvação, que esse verdadeiro sentido da Páscoa permeie o meu e o seu coração. Um abraço, que Deus te abençoe.